Olá pessoal, no nosso Conselheiro Acast de hoje, que tem ligação com, a, com a aula de ontem, que foi dado no programa Culturas e Identidades, onde eu falei sobre o projeto que foi tecido desde 2008 para eleger Bolsonaro. Bolsonaro não foi eleito, a sua candidatura não foi trabalhada espontaneamente como todo mundo pensa. Né? A sua candidatura foi programada desde 2008 e isto dito pelo próprio filho dele. Muito bem, este governo messiânico de um presidente fabricado por uma junta militar maçônica, cada dia que passa coloca mais militares dentro do governo, e militares da ativa, não é? Eu queria aqui chamar a atenção para um aspecto antes de entrar no assunto do nosso conselheiro de hoje, que é o seguinte: o governo tem, segundo os meus cálculos e do Augusto de Franco também e de outras pessoas que estão acompanhando, já está com quase 180 militares em todos os escalões da República. Quer dizer, isso ultrapassa a ideia daquilo que o brasileiro possa pensar de normalidade, não é? Isso não é normal em nenhum lugar do mundo. Se você pegar, por exemplo, na Venezuela, nem a Venezuela tem isso. Os militares sustentam o governo do Maduro, tá? Os militares não estão dentro das instituições. Então, há várias formas de fazer revoluções. Uma das grandes dificuldades do estudo da história do Brasil é que o Brasil é uma revolução atrás da outra. Eu já falei várias vezes sobre as 7 constituições brasileiras. Desde 1822, o Brasil teve 7 constituições. Ora, a Constituição é a carta maior de um país. Uma vez que você muda a carta maior de um país, você muda o poder, você muda o Estado. Isso é revolução. Então, de 1822 para cá, nós tivemos uma revolução de 30 em 30 anos, praticamente. Não é? Quer dizer, isso não é uma brincadeira. O Brasil é um país revolucionário. Só que a forma como as revoluções acontecem aqui, aí é que entra a grande diferença, porque elas são praticamente invisíveis, né? Ou a elite criminosa que dirige o Brasil por trás dos bastidores nunca gosta que este processo apareça. Muito pelo contrário, né? Bem, então voltando aqui, mais de quase 180 militares nos primeiros escalões da República, isso não pode ser considerado normal, né? Porque não é normal mesmo. E não há nenhuma justificativa, nenhuma, que explique tal anomalia aberrante. Isso é uma anomalia. Ora, o que nós temos então? Nós temos militares da ativa e nós temos militares da reserva. Se você for as leis que regem as Forças Armadas dentro do Brasil, um militar participando de um governo de um civil, um militar da ativa participando de um governo de um civil, não é? Não existe nenhum procedimento, nenhuma norma dentro do aparato legal militar que permita esse tipo de coisa, a não ser que ele exerça, por exemplo, um cargo de ministro. Se houvesse ainda ministro do Exército, ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica, não existe mais. Existe o ministro da Defesa. Pois bem, mas vamos considerar que exista um ou outro ministro executando uma função diretamente conectada com o papel das Forças Armadas dentro do Estado. Acontece que isso não existe. O que nós temos aqui são militares da ativa servindo a um partido político. Portanto, nós estamos falando claramente da chamada militarização da política. Não é? Quer dizer, a partir do momento que as Forças Armadas visam defender o Brasil, o Estado brasileiro, e não defender um projeto político em específico, nós estamos diante de alguma coisa que já configura claramente o golpe de Estado branco. Porque não é um golpe comum, é um golpe de Estado branco. Bem, dito isto, eu quero entrar aqui num outro assunto sobre o qual eu já venho falando há muito tempo também, e dado a complexidade do mesmo, é preciso abordá-lo de várias formas.
Eu quero falar hoje sobre o projeto de desestabilizar as instituições para desmontar e entregar o Brasil. Existe um detalhe que caracteriza a chamada Nova República, que emerge depois de 1985, portanto depois do regime militar. Por vários meios, modos e agentes, instalou-se um projeto, em várias frentes, portanto, não é? De desestabilizar as instituições da República para desmontar o Brasil, e uma vez feito esse desmonte, o Brasil será entregue. Sabe o nome disso? Privatização. As privatizações modernas, ao contrário do que todo mundo pensa, elas não são uma forma de você desmontar o Estado para entregar para o capital transnacional. Porque não está sendo entregue para o capital nacional, está sendo entregue para o capital transnacional. Então, a falácia do Estado mínimo é uma falácia. Eu também já falei muito sobre isso e é preciso entender o que de fato significa Estado mínimo dentro do conceito de liberalismo internacional, que é um conceito da maçonaria. Bem, as revoluções hoje no mundo inteiro, elas são feitas, via de regra, sobretudo nas chamadas democracias, né, parasitando os mecanismos democráticos, pervertendo os mecanismos democráticos, adulterando-os de tal forma que eles fiquem irreconhecíveis. E o que ficará irreconhecível? Os pilares que sustentam a democracia. Então, dentre esses pilares estão as instituições civis, portanto, os poderes executivo, legislativo e judiciário. Veja, executivo, legislativo e judiciário são instituições civis, não são instituições militares. Existe uma outra instituição, que é o povo, e as Forças Armadas é uma outra instituição. Então nós temos na Constituição brasileira 5 instituições que sustentam a República. Os 3 poderes, o povo e as Forças Armadas. Então essa estratégia revolucionária torna gradativamente a democracia iliberal e autocrática. Isso é uma terminologia nova hoje em dia, que é um eufemismo para significar ditadura. Então veja, as revoluções até grande parte do século XX, como por exemplo Cuba foi a última grande revolução nesse aspecto. Você tem um poder instituído, nem Cuba foi esse modelo, foi no século XIX. Nós temos, estou confuso hoje, a última grande revolução nesse aspecto foi a russa, porque você tinha uma monarquia, você derruba as monarquias, né? E Cuba? Não, Cuba era uma república. Cuba continuou sendo uma república. É uma revolução, mas é uma revolução diferente. Percebe? Então, você tem um tipo de revolução em que ela de fato entra e mata todo o estamento, altera tudo que existiu, não é? Ou você tem uma revolução, como por exemplo o Chávez na Venezuela, é uma revolução, não é? Mas ele não alterou a estrutura. Então você manteve um arcabouço. O que nós temos aqui nessa característica? É que até o século XX vigorava um tipo de pensamento revolucionário. E depois os próprios revolucionários evoluíram, deram um upgrade no processo de fazer revolução. Então hoje o que você pega? Você pega a estrutura democrática, né, as instituições que suportam a democracia e, no caso, a eletividade, portanto, eleger alguém, é uma das 6 estruturas que sustentam a democracia. Eu já fiz vários programas de rádio sobre isso também, né? Portanto, o fato de você eleger um presidente não significa que você está numa democracia, não. As ditaduras também elegem, tá certo? Bem, então, o que o novo modo de fazer revolução faz? Ele parasita as instituições democráticas, entra nas instituições democráticas via eleitorais. Então ele usa o mecanismo institucional. Uma vez que ele usa o mecanismo institucional, ele entra lá dentro e ele começa a perverter, a corroer aquilo ali. É um tipo de alien, né? É um parasita mesmo, interno. Bem, então o que aconteceu no Brasil? Eu vou citar aqui somente 4 projetos. 4. Alguns recentes, outros mais antigos. De revolucionários, de parasitamento institucional, né? Uma vez que você parasita as instituições, e começa a perverter o funcionamento dela, perceba, você não quer destruir a instituição,
Você quer usar o poder que ela tem e perverter aquele poder e transformar o poder para seu próprio benefício, né? E evidentemente que com o passar do tempo, aquilo, por exemplo, que nós chamamos de justiça já não é justiça mais. Aquilo que nós chamamos de executivo já não é executivo mais. Permanece só o nome, né? A função é completamente pervertida. Muito bem, eu vou citar um projeto de poder por ordem. Quando a República foi instaurada em 1889, o imperador Dom Pedro I e José Bonifácio tinham criado um gatilho autoritário chamado poder moderador, né? Esse poder moderador foi transferido para as Forças Armadas pelo senhor Rui Barbosa. Eu já falei muito sobre isso, né? Ora, a instauração das Forças Armadas, portanto, no início da República, como o novo poder moderador do Império, né, tem, entre outras funções, tutelar os civis e as instituições civis para que eles não coloquem a República em risco. Então veja que é algo absolutamente incongruente. Você tira uma monarquia, os civis teoricamente estão assumindo o poder e ao mesmo tempo você coloca as Forças Armadas para tutelar os civis. Então, de saída, a República Brasileira ela já nasce dizendo que os civis não são confiáveis e que os militares é que são confiáveis. O Rui Barbosa, antes de morrer, arrependeu-se enormemente por ter feito isso, né? Então, uma vez que os militares têm a função de tutelar os civis e as instituições civis para que eles não coloquem a República em risco, é preciso entender que República nós estamos falando. E o que esses militares consideram um risco à República? Portanto, a República que eles estão salvaguardando desde o início é a chamada República Maçônica Universal, né? Um outro tipo de república que é preciso entender é o seguinte: o que eles consideram risco? Porque, por exemplo, eles apoiaram e sustentaram todo o governo ditador do Getúlio Vargas, né? Eles vêm apoiando uma série de medidas autoritárias. Então, o que eles consideram risco para a República? É preciso entender o que isso significa. Ora, nós estamos diante do quê? Nós estamos diante da chamada militarização da política. A militarização da política é gravíssima porque, com o tempo, os civis passam a ser completamente desmoralizados, desacreditados, e em seu lugar emerge a classe militar para ditar os rumos políticos e institucionais da nação. Uma vez que os civis são tratados por eles e por uma elite que eles começam a criar e a se relacionar como corrupto, maquiavélico e irresponsável, e somente os militares são limpos, éticos, honestos, eficientes gestores. Então esse processo de militarização da política foi definitivamente implantado aqui com o projeto de Estado pelo general Góes Monteiro em 1930, que foi o sujeito que efetivamente estruturou o governo do Getúlio Vargas, tá? Então, o governo atual brasileiro, do Messias Bolsonaro, está imerso de cabeça dentro dele. Veja que todo político civil brasileiro está desmoralizado e os militares estão em alta, né? Então o povo já teve o seu psiquismo coletivo domado e dominado há muito tempo. Mas entenda o seguinte: essa propaganda de transformar os militares em gente mais ética, honesta e eficiente possível, ela não vem de agora não. Ela está vindo desde o início, no mínimo, desde o início da República, né? Então aqui nós temos um tipo de revolução silenciosa minando as instituições do Estado. Segundo tipo, Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro, dois grandes intelectuais, né, criaram a tese mentirosa, eu também já falei muito sobre isso, que a causa da corrupção brasileira é a união espúria dos governos civis com o Estado. É óbvio que esse tipo de corrupção existe, mas é preciso não confundir alhos com bugalhos. Sérgio Buarque de Holanda e o Faoro, ao fazerem isto, portanto, ao criar a tese do patrimonialismo, que é uma mentira, eles liberaram todo o estamento financeiro e militar da sujeira e botaram toda a culpa em cima dos civis. Então, o Deus mercado, que a maçonaria adora, foi liberado de toda a corrupção. Ora, se um político é corrompido, tem alguma empresa ou algum banco que está corrompendo, não é? Então, para ampliar a farsa,
E para despistar a farsa que eles criaram, eles disseram que essa herança patrimonialista nós devemos à coroa portuguesa. Mentira, Portugal nunca foi patrimonialista. Isso é uma mentira histórica que Raimundo Faoro e Sérgio Buarque de Holanda criaram, né? O intelectual brasileiro que está desmentindo isto é Gessé de Souza. Também já falei sobre ele. Então aqui nós temos um outro indivíduo que vem e ajuda a criar um discurso teórico conceitual mentiroso de que só os civis estão passíveis de corrupção. Um outro problema que eles criaram, uma outra mentira que eles criaram é que corrupção é só quando você rouba dinheiro. É claro que não. É claro que não. O desvio de verba é a última etapa de um processo de corrupção. A primeira coisa que você corrompe é o caráter do indivíduo, não é? Então existe a palavra corrupção, ela se aplica fundamentalmente aos costumes, aos valores, à moral, né? Isso era um projeto da maçonaria desde o século XVIII. Aliás, o outro Conselheiro Acácio eu fiz sobre isso. Eu mostrei isso. Uma parte da corrupção contido na instrução secreta e permanente da Venda Suprema. Ora, Adriano Benagnon, doutor Adriano Benagnon, um outro intelectual fabuloso, eu já perdi a conta das vezes que eu falei desse homem, denunciou, terceiro projeto, que na Constituição de 88 foram inseridos dispositivos por Nelson Jobim, na altura um deputado do PMDB, ele inseriu ilegalmente. Perceba, só por isso essa Constituição teria que ser anulada. Ele inseriu ilegalmente dispositivos para levar o Brasil a um colapso financeiro e institucional. Ora, é preciso aqui entender o seguinte, nós estamos no início do processo da redemocratização. De onde saiu esse plano para destruir o Brasil que estava nascendo? A nova fase que estava nascendo. E perceba, não foi o PT que criou isso. Não foi o PT que criou. Então, de onde isto veio? Tá certo? Ora, o caos hoje no Brasil, político, institucional e financeiro, né, foi fabricado, aqui no sentido de fabricado, com a Constituição de 88. Porque todos os recursos que entram no governo brasileiro são desviados para pagar bancos contingenciados. Veja que o Jair Bolsonaro outro dia ameaçou, se não tiver dinheiro vou cortar, não vou pagar aposentados. Como é que você não vai pagar um aposentado de 70, 60, 80 anos? Como é que você não vai pagar direitos de gente deficiente? É claro que ele não vai pagar, mas pergunta se ele vai deixar de pagar os bancos. Não vai. Então é esse desvio que foi feito. O Dr. Adriano Benagnon é um grande especialista, mostrou isso com minúcias de detalhes. Quando a doutora Maria Lúcia Fatorelli tem denunciado exaustivamente, juntamente com Eduardo Moreira, a fraude da Previdência deficitária, ela aponta que essa fraude, que a Previdência não é deficitária, e ela está mais do que correta. E ela aponta o problema. O problema é pegar o dinheiro brasileiro e desviar para o pagamento dos bancos. Aqui é o grande problema. Então nós voltamos à denúncia do Adriano Benagnon, que mostrava isso há décadas atrás, nos dispositivos inseridos fraudulentamente dentro da Constituição de 88. Agora nós temos a proposta do banqueiro globalista ligado diretamente ao George Soros, que é Paulo Guedes, o ministro da Fazenda. Esse homem tem um projeto claro, o governo Bolsonaro tem um projeto claro de desmontar as instituições brasileiras. Então eles estão desmontando as instituições brasileiras na marra. E a sorte do Brasil será se o Congresso fizer alguma oposição. Parece que está fazendo. Sorte. É incrível, não é? Quer dizer, esse Congresso de corruptos. Então, a situação do Brasil é completamente anômala. Então, o projeto de previdência, por exemplo, desse sujeito, que é transferir recursos para banco, ele vai arrancar dinheiro do Brasil para injetar 1 bilhão nos bancos. Para que os bancos precisam de mais dinheiro? Para quê? Então, os bancos já mandam no Estado brasileiro. Além disto, eles vão privatizar também o Banco Central, que era um projeto do PT, que já vinha sendo discutido. A Marina Silva falava sobre isso e a Dilma Rousseff falou sobre isso. E quem colocou isto para ser, de fato, levado a cabo foi o Michel Temer. Privatizar o Banco Central e privatizar a Casa da Moeda, portanto a emissão de moeda brasileira. Certo? Então isso entrega o Brasil para o grupo, literalmente, da banca, para o grupo de Bilderberg. Quarto projeto,
A Lava Jato e o escândalo que saiu agora essa semana, e é um escândalo mesmo, porque a legislação brasileira não prevê, por mais que os indivíduos estejam querendo passar panos e retoques. A legislação brasileira não permite que um juiz esteja traçando estratégias com a parte que está acusando. Nem tampouco o juiz poderia estar traçando estratégia com a parte que está sendo acusada. É um escândalo sobre todos os aspectos, e se o Brasil fosse um país sério, e não é, evidentemente, não é mesmo, é uma raça de bandidos que domina essa nação há muito tempo. Bandidos, salafrários, oligarquia mafiosa, há muito tempo. É bandido mesmo. Tá? Aqui não é um insulto, é uma constatação fática, é quadrilha, é máfia. Então, a Lava Jato, ao que tudo indica, e vem indicando há tempos, politizou o judiciário. Então, por trás das denúncias, o que existe? Nós temos a ideia da politização do judiciário, num grau inédito da história brasileira. Carlos Velasco já apontava para isso, Reinaldo de Azevedo apontava para isso, e a direita falsa, bolsonarete olavista, gritava e acusava todo mundo. E os caras estavam corretos. Muitos outros juristas, gente séria, muito séria, que não tem nenhuma ligação com o partido político, também falava da politização do judiciário. Ora, essa politização, qual é o problema disso? Então veja, nós já temos o executivo desmoralizado, o legislativo desmoralizado e agora o judiciário desmoralizado. Então essa politização lançou o judiciário num descrédito formidável, quase total. Esse procedimento faz do judiciário um agente político, porque a intenção é limpar a política, segundo os lavajatistas. Ora. Perceba, a intenção da política não é ali, a intenção da justiça não pode ser limpar a política, né? Então nós temos que por trás da Lava Jato existe um projeto de desmonte e desmoralização da política. Por mais incrível que possa parecer ao leigo, não cabe ao judiciário moralizar a política. O judiciário segue a lei, tá? É a lei, quem faz a lei é o Congresso. É a lei que normatiza e regula as instituições. Ora, se há corrupção, e é impossível não haver, então o que deve se fazer é aprimorar os mecanismos institucionais e não destruir as instituições em nome de as desmoralizar. Porque uma vez que o judiciário pode ele mesmo não obedecer à lei e à Constituição, então nós estamos diante de um encaminhamento para uma ditadura. É isso que é preciso entender. Então, se ninguém consegue perceber a gravidade da situação em que o Brasil está, nós estamos tramados. Esses projetos, 4 que eu citei aqui, de modos distintos, conseguiram desmoralizar toda a instituição civil. Conseguiram fazer o povo acreditar que todos os civis não prestam. A questão é o seguinte: se todas as instituições civis não prestam, e se todos os civis não prestam, nós vamos colocar no lugar das instituições, porque se as instituições não prestam, então vai se criar outra instituição. Que modelo de instituição é esse? Se os civis não prestam, brasileiros, vai se colocar quais civis no lugar deles? Então qual é o modelo de instituição que eles estão programando? O modelo de instituição do governo mundial? Quais são os dirigentes da nação? São os militares? São outros civis de outros países mais avançados? Há algo por trás de tudo isso que nós estamos vendo com a história do Brasil, com a política brasileira, com a Lava Jato e não só. Tá certo? A grande dificuldade de estudar a história do Brasil, repito mais uma vez, é que o Brasil é um país revolucionário desde 1822. A Revolução Brasileira antecedeu em 100 anos a Revolução Russa. Só que a diferença da Revolução Russa e da Revolução Brasileira é que a Revolução Russa foi aberta, a Revolução Brasileira não foi aberta. Toda a oligarquia mafiosa, o modus operandi da oligarquia mafiosa do Brasil é sempre fazer uma revolução no silêncio. Até nisto o Brasil antecede Antônio Gramsci em pelo menos um século. Tá certo? Bem, então a história é o que ela é, não é o que nós gostaríamos que ela fosse. E a história brasileira não é nem um pouco bonita, muito pelo contrário. É uma história sórdida, com uma jogatina infindável e o pior, uma elite oligárquica mafiosa. Porque o Brasil está indo ladeira abaixo, governo após governo.
Então eles não estão interessados em projeto nenhum para o Brasil. Em nenhum. Eles estão interessados em destruir o Brasil para levar o Brasil para um outro ponto. Não é? Bem, enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Portanto, o projeto de militarização da política brasileira, ao contrário do que as pessoas possam pensar, não é nem um pouco bonitinho. Viu? Porque isso significa a criminalização de todo e qualquer civil, inclusive você que está me ouvindo. Até o próximo, Conselheiro Acácio.